podcast Fofopia. E esse podcast é apresentado por mim, Ingrid, e por Safira. Para ministrar esse primeiro episódio do nosso podcast, nós vamos trazer a presença ilustre do professor Euclides da Silva. Oi, gente, tudo bom? Então, gente, para o nosso primeiro episódio, nós escolhemos o tema Efeitos da Pandemia na Qualidade de Vida no Trabalho, e é por isso que nós convidamos o professor Euclides para conversar um pouco com a gente sobre esse tema. Então, para começar a nossa conversa, eu gostaria que o senhor, professor Euclides, falasse um pouco para quem não está assistindo, um pouco sobre quem você é e onde você trabalha. Bem, meu nome é Euclides da Silva, eu tenho 55 anos, eu sou formado em licenciatura em Geografia, eu tenho mestrado em Geografia Urbana pela UFRN e atualmente eu sou professor há 14 anos no Instituto Federal do Rio Grande do Norte, campus Lagoa Salgada, é um campus muito recente e eu estou muito honrado de ter sido convidado para a estreia desse podcast dessas lindas meninas que estão na minha frente. Também estamos muito honrados de você ter aceitado o convite. Nós agradecemos muito a sua presença no nosso primeiro podcast. Então, pessoal, para a gente dar continuidade à nossa conversa, a gente separou algumas perguntas para fazer para o professor Euclides, que vão ser essas conversas que vão basear toda a conversação que vai acontecer aqui hoje. Então, professor, a primeira pergunta que eu tenho para o senhor é: como que o senhor vê como a pandemia afetou a qualidade de vida das pessoas, tanto no âmbito físico quanto no âmbito da saúde mental? Bem, dona Ingrid, eu dou aula no IFRN e o mais natural que acontece é a gente sempre estar em contato com o aluno, sabe? Às vezes eu estou explicando alguma coisa, geralmente quando é geografia física, eu vejo que a aluno ele não está entendendo o assunto. Aí o que eu faço? Eu vou lá, pergunto: meu filho, você está com dúvida? O que eu explico? Tiro sua dúvida. Na pandemia, com a entrada do ensino remoto, não teve a possibilidade disso estar acontecendo. Por quê? Porque não tinha como a gente saber se o aluno estava aprendendo o assunto ou não. Às vezes aparecia uma H, que era o inicial do nome, e isso realmente também afetou muito a saúde mental dos alunos, por não ter mais o contato social. Todo mundo precisa de contato social. Principalmente eles que são jovens, na faixa dos seus 14, 15 anos, alguns 20, 23, mas geralmente é nessa faixa. E foi muito difícil a adaptação deles e a adaptação do próprio IFRN de mim também como professor. Eu que era acostumado a sempre fazer uma gincana, sempre ligava um projetor para dar uma aula bem legal para eles, e na pandemia isso não foi possível. Isso afetou muito minha autoestima. Eu pensei: meu Deus, será que eu sou um professor bom? Porque eu pensava que eu não tinha capacidade de me adaptar a nenhum tipo de situação fora do normal. E além disso, quando as aulas voltaram presencialmente, o IFRN ele só oferece geografia nos 2 primeiros anos. E para os calouros que entraram no ano que começou a pandemia, quando as aulas voltaram remotamente, no caso presencialmente, eles já tinham parado de ter geografia, então não teve como eu criar um vínculo com aqueles alunos. E isso afeta muito a questão da nossa autoestima, a questão da autoestima deles. E basicamente é isso. Entendo. Isso foi realmente um período muito difícil, tanto para vocês, professores, quanto para nós, alunos. Eu, velho de 55 anos, não sabia mexer no computador direito. Aí ficava deixando, pedir para o meu marido ter hexágonos, que é mais experiente nesse tipo de coisa. Muitos professores tiveram essa dificuldade. E então, professor, eu gostaria de prosseguir a nossa conversa pedindo para que o senhor fale um pouco sobre como foi conciliar o seu trabalho com a sua vida pessoal. Nós sabemos que durante a pandemia foi recomendado, pela Organização Mundial da Saúde, que todos permanecessem em casa. E nesse período eu imagino que tenha sido muito difícil para quem trabalha,
ter que trabalhar home office em casa e conciliar o trabalho com sua vida pessoal, né? Imagino que tenha confundido um pouco as duas coisas, né? Inclusive, só antes de começar, é uma coisa assim, muito complicada para professores mais velhos, né? Porque os novos, os jovens ainda conseguem, assim, se adaptar melhor a esse modo de ensino. Mas para pessoas com mais idade, foi bem complicada essa adaptação. Bem, dona Safira, eu nunca gostei de misturar o ambiente da escola, né, o ambiente do IFRN, com o ambiente da minha casa, com meu marido, com os nossos gatos. Nós temos 15 gatos lá no casa. Que gracinha! Que gracinha, pois é, já que a gente não pode ter filho, a gente não Ai, pode ter filho sim. Pode adotar. Professor, o senhor conhece, existe hoje Não tecnologia. existe isso pra mim, não. Existe pra essa geração de hoje, mas pra mim não existe, não. Certo, não. Sim. Nossa! Se você fosse minha mãe, eu reprovava você por usar com autoridade. Bem, eu nunca gostei, né, de misturar esse ambiente, minha casa, com a escola. E o que acontecia? Meu marido, ele cuidava dos nossos gatos quando a gente ficava o dia inteiro na escola. Ele dava ração e tal. Então eu era acostumado mais a ouvir, por exemplo, o miado dos gatos desesperados. 15 gatos pra cima de você, pedindo ração. Eu era acostumado com isso no final de semana, só que acontecia muitas vezes o seguinte: de eu estar dando aula, quando, gente, porque eu tô eutíssima, ele pregava isso e aquilo, aí subia a gata na câmera do computador e os alunos eram tudo kkkkkk. Tipo, nem dava pra ouvir o que isso, né, direito deles. Mas a questão dessa mistura foi porque também atrapalhou muito o meu desempenho como professor. Eu só consigo dar aula se eu estiver extremamente concentrado, com tudo planejado. Se acontece qualquer imprevisto, eu já me perco. Então foi muito difícil separar esse âmbito. Outra coisa que foi difícil é porque eu gosto de sair, eu gosto de viajar. Eu e meu marido, nós viajamos já para muitos cantos. Então, não adianta você receber 15 mil e não ter para onde viajar, né? Não adianta. Também, muito se fala sobre essa mudança do ambiente assim, escolar, com 100% de interação, para mudança do ambiente para tudo online e etc. Mas acho que pouco se fala sobre essa virada na vida de todo mundo, de agora o seu trabalho fazer parte da sua casa, no home office. Como que o senhor conseguia dividir essa parte na sua vida de trabalho com lazer e cuidados do senhor próprio, sendo que o senhor estava trabalhando nesse mesmo ambiente que o senhor usava para descansar até uns anos atrás? Então, dona Ingrid, é um segredo. Eu não consigo. Eu não conseguia. Foi muito difícil. Eu fiquei muito mal naquela pandemia. Eu tive paralisia facial também por causa de muito estresse que eu estava passando. Era os alunos de 11 da noite. Vamos lá, passar um trabalho simples, um resumo de um vídeo, que era isso que a gente podia passar, né? Resumo de um vídeo no dia X. Aí 10 dias depois, eu dava prazo para 10 dias depois de X. No dia anterior, na verdade, no mesmo dia, às 10 da noite, o aluno professor, tem uma dúvida sobre tal trabalho. Não tem como eu ficar acordado às 10 horas da noite. Aí, depois, os alunos eles iam reclamar para a ETEP no final do semestre e eu ficava quase não falava, eu não sou obrigado a dar a minha vida toda. Quando eu era presencial, eu era obrigado a reservar meu tempo enquanto eu estava lá no campus de Lagoa Salgada. Mas aqui em casa não tem como conciliar tudo isso. Eu também tenho que dar atenção para os meus 15 gatos, para o meu marido, para minha mãe. Dona literalmente ela estava doente nessa época. Foi muito difícil.
Eu imagino. E acho que o problema que todos enfrentaram durante essa pandemia é justamente esse. Antes da pandemia, os professores eles tinham uma carga horária, eles vinham e eles trabalhavam enquanto estavam no campus, assim como nós alunos tínhamos uma rotina de estudos que a gente aplicava somente aqui, quando a gente estava presencialmente na instituição. E aí, com as mudanças que houveram na pandemia, eu imagino que os professores eles não tinham mais essa divisão entre o trabalho e o seu lazer. Eram 24 horas você tinha que estar trabalhando, porque era tudo misturado, você estava fazendo o seu trabalho dentro da sua própria casa. Bom, eu queria continuar essa conversa perguntando agora para o senhor se o senhor consegue compartilhar com a gente talvez alguma estratégia que a sua instituição utilizou para te auxiliar nesse período pandêmico, ou como foi para você essa relação entre você e o instituto? Bem, uns 2 meses antes do início remoto das aulas, nós, professores mais velhos, que não tiveram tanto contato com a tecnologia, nós tivemos um curso, também à distância, de mexer naquele aplicativo lá, Meet. Sala de aula. Sim. A gente teve aula de como mexer naquilo. Também eu era muito acostumado a usar o SWAP, né? O Sistema Unificado de Administração Pública, né? Que é o IFRN. Era muito acostumado a colocar os materiais de estudar, slide, mas na própria tudo ali. Mas com a pandemia a gente teve que usar uma sala de aula. E depois da pandemia eu continuei usando, porque eu achei muito melhor que isso. Nesse quesito, né? E eu queria saber também quais são as perspectivas do senhor para esse futuro pós-pandemia. Você acha que a pandemia vai afetar, assim, em alguma coisa no nosso futuro? Sei lá, questão de comportamento das pessoas, do trabalho? Que efeitos, né, que a pandemia gerou o senhor considera que podem se perpetuar aos longos dos próximos anos? Bem, eu vou ser bem honesto com vocês, eu não entendi a pergunta. Vocês podem repetir, por gentileza? Assim, a gente gostaria de saber se o senhor acha que as consequências da pandemia vão continuar implicando no futuro da nossa sociedade. Se vai, sei lá, melhorar, ou se alguma coisa da pandemia vai permanecer. Pode ser alguma coisa de bom ou de ruim que a sociedade tenha aprendido na pandemia. Eu tenho percebido, né, e a gente na geografia a gente estuda muito isso, né? Uma coisa que vai ficar para sempre é essa moda de você fazer qualquer compra online que já está na tua casa. Antes da pandemia, eu pelo menos não me recordo de ter isso. E outra coisa que vai ficar o Pix, gente. A melhor coisa que me cabe foi aquele Pix. Qualquer coisa que eu quero pagar, eu faço Pix. E todas essas coisas foram feitas para auxiliar na segurança das pessoas, para que elas não saíssem de casa. E isso vai ficar até hoje pra gente. É uma das poucas coisas positivas, mas uma coisa que eu esperava que fosse melhorar, mas não melhorou, foi a noção das pessoas. A gente esperava que depois da pandemia as pessoas tivessem mais noção, tivessem mais cuidado, mas não. Hoje em dia um garoto, ele tá no corpo, não. Eu tinha 7 anos, eu pensei, meu Deus, esse menino não aprendeu nada com a pandemia. Aí tem coisas que nunca vão mudar. Bom, gente, tá chegando na hora de encerrar o nosso podcast. Gostaria de agradecer a presença do nosso querido convidado. Também gostaria de agradecer o convite. Agradeço também a minha apresentadora Ingrid, a minha mentora de apresentação. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do nosso podcast. E um beijo e até mais. Até o nosso próximo episódio. Tchau, gente. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. É uma honra pra mim. Ainda mais porque o senhor tem uma agenda. Por que tu riu? Depois, Uma agenda muito ocupada.
Tá gravando, viu? Vamos mandar gravar de vocês. Não, é oficialmente, né? Não. Ele também tá? Tá, os dois. Aí, ó, quando for começar, bate uma palma. Tá. Tu bate ou eu bato? Pronto. E aí? Nós estamos aqui com um convidado ilustre, Euclides da Silva. E hoje temos um convidado muito ilustre, o Euclides da Silva. Tudo bom, Meu Deus, gente? Deus, Bom que dia. demais. Vou apresentar ela. Ai, gente, Vai, bate palma, Raniel. Aqui nós estamos começando o nosso primeiro. Não era assim que eu ia falar, era o quê? Não era assim que eu ia falar. Como é que eu sei o que você ia falar? É o primeiro, como é que é? A minha fraquinha. Gente, meu sorriso é assim ou assim? Gente, o menos falso possível. Faltou falar. Como é que eu vou falar? A gente tá batendo palma, a mulher veio aqui, olha. De novo. Não, agora vai dar certo. Ingrid Oliveira e o nosso querido convidado. Eu esqueci o teu nome. Euclides da Tudo Silva. bem, minha querida. Professor Euclides da Silva, eu. Eu sou professor. Oi, gente, tudo bom? Tá paga, Deixa eu vamos- começar. Então, gente, esse é o primeiro podcast do nosso. O nosso Episódio do nosso podcast. Primeiro podcast do nosso podcast. E aí, gente, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast. Já falei, pega aqui. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do nosso podcast. E um beijo e até mais. Até o nosso próximo episódio. Tchau, gente. Gente, eu falei. Lá